Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, esse é o Rafael, meu esposo. Nós somos membros consagrados de aliança da Comunidade Católica Missão Atos 2. Bom, a importância do carisma na nossa vida, ela é singular, né? Acredito que é um caminho de salvação para nós, que tem sido para nós um caminho de salvação. Quando a gente adentra os mistérios de Cristo, a gente é chamado à santidade, né? E como é difícil nesse mundo a gente viver plenamente isso. E o carisma da comunidade, desde o princípio, tem sido esse chão para nós, né? Esse chão para a gente pisar. Tem sido essa estrutura, tem sido a rocha onde a gente tem construído a nossa casa, né? A nossa vida. É claro que a rocha é Cristo, né? E a gente, com base na igreja, todos os ensinamentos da igreja, a gente precisa fazer a rocha em cima dos ensinamentos da igreja. Mas a comunidade, ela dá essa estrutura para nós aqui. Todos os ensinos da comunidade, tudo que a gente vive aqui, tudo que a comunidade nos proporciona, ela faz com que a gente veja mais de perto esses ensinamentos. O carisma nos puxa a viver, né, esse ensinamento, ele nos anima a viver, porque é um caminho muito difícil. Jesus mesmo disse, né, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. E aqui dentro a gente tem muitos estímulos para viver isso. A gente consegue ver de fato a presença do Espírito Santo nas pessoas. A gente muitas vezes tem pessoas próximas de nós querendo viver aquilo que a gente vive, e isso estimula a gente a viver também. Você quer falar alguma coisa? Eu quero falar que assim, a gente tem refletido bastante como família, né? Como que é bom estar aqui dentro da comunidade, como que seria diferente se a gente não estivesse, né? As dificuldades que a gente passa, muitas vezes já é difícil, né? A gente não sabe muito como agir, como reagir diante das dificuldades, mas aí quando a gente se recorda, né, do amor de Deus por nós, de tudo aquilo que Ele já realizou na nossa história, né, do quanto Ele tem nos revelado, o quanto nos ama, quanto nós somos filhos amados e dignos, né, do amor dele, a gente tem assim um novo impulsionar-se para continuar lutando, para continuar seguindo firme mesmo, né, não deixar que aquilo que é mal nos atrapalhe, e muito pelo contrário, a gente acaba tendo todas as dificuldades como crescimento espiritual, né? E esse olhar espiritual sobre as coisas é fruto de tudo aquilo que a comunidade, o carisma, né? Tudo que nós temos aprendido de Deus, e tudo isso é muito misericórdia de Deus mesmo para conosco, né? Tanto nas situações espirituais, vida de oração, mas também no nosso dia a dia, como por exemplo, agora a gente tem, né, filho, casamento, então é difícil, diante de alguma coisa que acontece, falar, nossa, o que eu faço agora, né? Onde que eu vou buscar refúgio? Onde eu vou buscar resposta, ajuda? Então, é uma estrutura mesmo, né? A comunidade para nós, para a nossa vida. O que seria de nós se nós não estivéssemos aqui hoje? Eu estava até comentando com a gente, da gente gravar aqui, de uma situação que eu presenciei lá no meu trabalho, de um jovem, né, que trabalha lá comigo. Ele um jovem muito bom, né? Ele quer viver, né? A gente estava conversando sobre o namoro, né? Ele veio me pedir alguns conselhos de como viver um namoro santo, né? Com base no que diz a palavra de Deus. E eu, no meio desses conselhos que eu vinha dando para ele, até com base na nossa vivência do nosso namoro, que a gente vai partilhar também aqui daqui a pouco com vocês, caiu minha ficha assim, né? Não que já não tinha caído, mas eu comecei, diante daquela conversa, a presenciar como a comunidade se fez importante para a gente conseguir viver esse namoro santo. Porque
ele comentava da dificuldade dele de não ter amigos que querem viver isso, né? De não ter amigos que querem viver a santidade como eles querem viver, de como, né, fazer nos finais de semana, para onde ir, né? Ele dizia que ele acabava caindo numa rotina e que ficava difícil, né? Porque os amigos que ele tem, né, que chamavam ele, chamavam para, né, lugares que não ajudam, né, aquele casal que quer viver a santidade. E eu comecei a contar para ele, né, de como foi a nossa vivência, dos amigos que a gente tem aqui na comunidade que querem viver a mesma coisa que a gente quer e como a gente se ajudava, né? Porque aqui a gente tem pessoas que querem viver aquilo que a gente vive também, né? Então a gente saía em amigos, mas com o mesmo ideal, né? Com a mesma vontade, com o mesmo, né? Os lugares que a gente ia para lugares que não iam contra, não, como eu vou dizer, não, a gente não se coloca em ocasião de pecado, né? E a comunidade, né? Eu vi como a comunidade é importante nisso, né? Pelo fato desses amigos que a gente tem aqui, desses irmãos, amigos não, né? São irmãos nossos e que querem viver isso junto com a gente. E como foi importante, eu acredito que foi o principal, né? Por isso que eu disse aqui no começo que a comunidade ela é o caminho de santidade para nós, porque se não fosse ela, se não fosse a gente ter encontrado aqui pessoas que querem viver isso, talvez a gente tinha também se perdido por caminho, por esses fatores, né? A gente acaba ficando, se a gente está sozinho, a gente acaba ficando no mundo e o mundo acaba nos puxando, né, né, vamos dizer numa palavra bem jovem, para as baladas, para as bebedeiras, né, quem sabe até para as drogas, né? E por mais que a gente quer, né, viver a santidade, se a gente não se alimenta disso, a gente acaba se envolvendo nisso e acaba, né, caindo aí na perdição, no caminho errado, né? E então a comunidade tem sido esse caminho de salvação. Aconselho a todos que estão vendo esse vídeo, né, para encontrar um caminho assim. Talvez a sua vocação não seja nessa comunidade, ou talvez seja, mas se não for aqui, tente encontrar, você que quer viver a santidade, tente encontrar um caminho que proporcione isso, que proporcione pessoas que querem seguir com vocês, que querem te ajudar, que te ajudam com o seu testemunho de vida, né, a buscar a santidade, porque, gente, a santidade é o sentido da nossa vida. A gente está aqui para ser santo, a gente está aqui para viver o que foi dito por Jesus, para viver o que a igreja ensina. Para quê? Para que um dia a gente alcance a salvação, né? E a gente precisa viver retamente aqui para a gente encontrar a salvação. E hoje, como é difícil isso, então, a todos, né, busquem um caminho assim, né, que te guiem para a santidade. Eu lembro que a gente sempre se perguntava bem antes, né, de conhecer, não, bem no começo, assim, quando estava começando a comunidade, a gente se perguntava, nossa, será que é possível, né, viver a castidade? Porque a gente vinha de uma vivência, né, do pecado como namorados. Então a gente falava, nossa, será que alguém consegue realmente isso? Porque quando você está nessa vida, você fica meio desacreditado. Então a gente, assim, precisava buscar como fraqueza humana, né? Precisava de algum exemplo de casal que testemunhasse isso. E a gente encontrou dentro da comunidade, né, um casal, que é a Daiane e o Paulinho, e eles nos ajudaram muito na época. Eles viviam, né, a castidade. Então isso nos motivou a começar também a lutar mais firmemente por viver isso também. E acho que foi o marco inicial mesmo da ação de Deus na nossa vida, juntos, né, do carisma na nossa vida. Espera um pouquinho. Não, deixa eu pensar o que eu vou falar. Gente, o carisma nos toca desde a nossa adolescência, vamos dizer assim. A comunidade, ela começou com base no que a equipe São Pio na época trazia, né, que era esse fervor no Espírito Santo. Tanto que hoje, né, a passagem, né, da nossa comunidade lá de Atos 2, né, a vinda do Espírito Santo é muito forte, mas ela já se fazia presente lá atrás. A gente frequentava o grupo de oração da equipe São Pio, os retiros, e a gente, né, junto com os fundadores, né, o Dailton, Lucas, a gente meio que
fazia parte ali desse grupo e a gente presenciava esse carisma desde antes da comunidade, né? Eu sinto que o carisma já se fazia presente no meio de nós naquela época. E a gente começou a namorar lá em 2010, né? No meio, né? Nesse meio, né? A gente frequentava, né? Esses grupos de orações e retiros. E a gente viveu muito bem o início do nosso namoro, né? Só que a gente acabou, depois de 2 anos, a gente acabou querendo, né, descobrir outras coisas, né? Até levando os convites de alguns amigos, a gente acabou se afastando do grupo de oração, né? Por desleixo mesmo e culpa. E a gente acabou se afastando, né? E aí a gente até diz que o mundo, né, nos abraçou, o pecado acabou nos abraçando e a gente acabou, né, caindo na sexualidade e tendo um namoro, né, não santo, como diz assim, um namoro que não é conforme o que a igreja nos ensina. E a gente vivenciou esse tempo, mas a gente, né, sempre cantou e tocou nas missas, a gente nunca parou, né, de tocar e de cantar nos grupos de orações e nas missas, mas eu lembro, a Jéssica até pode confirmar, né, que a gente tinha um peso na consciência, né, porque toda vez que o povo comentava sobre a sexualidade e a gente estava lá tocando, então assim, a gente de fato não consegue servir um lugar que prega uma coisa e a gente vive outra, né, e a gente começou a sentir essa pressão, né, e até um dia o Lucas, Lucas Astor, o fundador, ele coordenava um grupo de oração, na época que ele era seminarista ainda, que a gente tocava, e ele fez um convite para nós, né, de tocar em um retiro com ele, e a gente foi tocar nesse retiro. Logo depois ele nos fez um convite para participar do Ano da Graça, que seria a segunda turma, né, desse caminho aí, que eles ainda não falaram para nós, a comunidade, o sonho já estava no coração deles, mas esse convite era o início, né? O Ano da Graça era o início, que seria o aspirantado que tem hoje, né? Lá chamava Ano da Graça. E a gente começou a fazer parte dessas formações, a vivenciar essa espiritualidade, vivenciar esse carisma. E foi aí que a gente, né, nessas formações, né, que a gente começou a viver, que a gente chegou num ponto que não dava mais, né? Ou a gente falava, ó, não dá, né? Ou a gente seguia. E a Jéssica veio uma vez para mim e falou: eu não quero mais viver o namoro que a gente tá vivendo, né? E eu também já tinha isso dentro do meu coração. Eu falei: não, então a gente vai, né, vamos viver o que é correto, vamos tentar viver o que é correto. Desde então foi uma luta, né? A gente começou a viver a castidade do nosso namoro. É claro, teve muitas dificuldades, tivemos que renunciar a muita coisa, né? Quando eu dormia na casa dela, passei a parar de dormir, né? A gente tinha ocasiões que a gente ia para festas, né? A gente parou, e foi renúncia mesmo, né? Em nome de Deus, em nome, né, na busca dessa santidade. E foi a comunidade, foi esse carisma que foi nos conduzindo, né? O carisma foi nos conduzindo a isso. E graças a Deus, né, pela sua misericórdia, a gente viveu 4 anos de castidade até o nosso casamento. E eu lembro que no começo, né, que a gente tomou a decisão, mas a gente não estava conseguindo por falta dessas renúncias que a gente ainda não tinha tomado na nossa vida. E eu pedi para Deus, né, como eu tinha tirado a nossa virgindade, né, a gente tinha tirado a nossa virgindade, eu pedi para Deus que se a gente conseguisse viver no dia do nosso casamento, eu gostaria que Ele refizesse a nossa virgindade, né, que ela pudesse casar de branco como uma noiva virgem, né? E eu também sentisse isso, né, como um esposo virgem, né, que se desse fosse a primeira vez ali. E depois de tudo, né, toda essa luta que a gente conseguiu, né, depois de muita renúncia, a gente se casou no dia 7 de outubro. E no dia da consumação foi isso que a gente sentiu, né? Que ela estava, de fato, a virgindade dela tinha sido refeita, Deus refez, e a mim também, né? Foi como se fosse a primeira vez aquela noite. E
Isso foi muito belo, foi uma confirmação muito grande de que vale a pena, de que é possível, de que Deus faz, que Deus cumpre suas promessas. Ele não precisava ter feito, né? A gente sabe, né, que eu falei para ele depois, não precisava, mas ele fez, né? Para ele provar para nós, né, como foi importante essa luta, como é bonito essa castidade. E hoje a gente dá esse testemunho para você, né, que hoje talvez está assistindo esse vídeo e vive um namoro desregrado, como a gente viveu uma época, e para dizer para você que é possível, para dizer para você se lançar. A gente está aqui, né, caso você queira algum conselho do que precisa renunciar, a gente está à disposição, a gente quer ajudar, mas vale a pena, e Deus vai fazer milagres também na sua vida, eu tenho certeza disso, se você assumir, tiver vontade, tiver luta, tiver muito esforço, tiver vontade de renunciar a si mesmo, assim como diz nosso Senhor Jesus Cristo. Abraça na Virgem Maria e é isso. Quer complementar? Sim, e daí com esse convite de Deus, né, a gente sentiu que Ele queria algo diferente para nós, para nossa vida, o quanto Ele queria nos fazer sentir que somos especiais, que somos importantes e amados por Ele. Então foi algo assim, Deus quis fazer, quis nos chamar, Ele quis nos atrair, né, para o seu coração. Então foi assim o chamado da nossa vida, não teria como a gente dizer que não, né, porque foi algo muito importante, muito especial. E não foi para nós, assim, escolhidos. A gente não é diferente de você que está aí, né? A gente é filho de Deus, assim como você é. Todos nós somos. Então, se Deus, Ele tá dando um cutucãozinho aí em você, né? Corresponda a esse chamado. Venha ao encontro, né? Venha descobrir, venha por curiosidade. Ver o que Deus quer de mim, né? O que será? Eu não estou feliz, eu não estou bem desse jeito que eu estou levando a minha vida, né? Eu quero corresponder ao chamado de Deus. Então, pode ser que seja nessa comunidade, como o Rafael disse, mas pode ser que não. Mas de uma forma ou de outra, né? Corresponda ao chamado de Deus na sua vida. Porque se nós não formos de Deus, se nós não formos aquilo que Ele sonhou para nós, nós nunca seremos felizes. Seratus 2 acho que é uma doideira, né? Em primeiro lugar, assim, só alegria, a gente se identifica de uma forma, não sei como é em outras comunidades, mas aqui, né, o carisma Atos 2, ele assim nos abraça, nos envolve de uma forma, como irmãos mesmo, e assim, a gente se sente realizado, é aqui que é pra gente estar, não sei. Gente, ser Atos 2, né, é se sentir um filho amado de Deus, é sentir a presença do Espírito Santo. A comunidade, né, a gente tocou muito aqui na castidade, mas também ela dá muita base para nós na nossa edificação espiritual. É claro que a santidade não se resume à castidade, né? Ela se resume também em tantos outros fatores, né? Assim como, e um deles, como Jesus disse, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós também viemos para servir. E aqui a gente encontra um lugar, ser Atos 2, é você fazer parte desse serviço, né? Você servir a Deus com alegria, né? Servir a Deus com seu carisma, servir a Deus com a sua juventude, né? Com tudo que você tem. E a comunidade, ela faz esse dever, ela nos coloca numa atmosfera que te ajuda nesse sentido, faz você sentir esse filho que serve, né, a Deus, esse filho amado, porque nos momentos de fraqueza, você tem ali o seu formador espiritual, né, que vai te ajudar, e o formador espiritual que você tem não é qualquer conselho de algum amigo que possa te dar algum conselho errado. O formador, ele sempre vai te aconselhar no que é a vontade de Deus, né? do que a igreja nos pede. E isso é um tesouro, né, para nós que vivemos esse carisma. Então, esse é um ponto muito importante. Ser esse filho amado, sentir não só nos momentos de tristeza que você precisa de uma ajuda, mas também nos momentos que você precisa ajudar alguma pessoa.
né? E também nas partes formativas, né? Que isso a gente tem formações, né? De tempo em tempo que nos ajudam a alimentar de Deus, a alimentar do Espírito Santo. A gente sempre está junto, né? Nos encontros, aí semanalmente a gente sempre está junto, né? E como isso é bom a gente fazer parte de tudo isso. Como é bom a gente viver tudo isso, porque o Espírito Santo vai nos alimentando para que a gente adentre, né, nesse chamado de Deus para a nossa vida. Então, né, resumindo, Ciretos 2 é fazer parte da igreja, é se sentir filho amado da igreja, é se sentir parte do reino dos céus e é se sentir esse chamado que Deus nos coloca para a santidade. É trilhar esse caminho, é uma alegria. Sim, por mais miseráveis que somos, Deus nos revela que Ele quer que a gente lute, né? E Ele nos capacita também com a sua misericórdia. Bom, e hoje a gente, né, já é uma família, né? Graças à comunidade que nos educa cada dia. A gente tem buscado ser uma família melhor, né? Na nossa casa tem até na geladeira lá um bilhetinho, né? Que nossa casa é uma igreja doméstica e é assim que ela deve ser. E a gente tem buscado isso. E vamos mostrar nosso fruto aí para vocês, o nosso primeiro fruto. O primeiro fruto do nosso amor, né? Que Deus tem frutificado. A nossa vocação, ele é o Guilherme. Filho amado também, né? Filho amado desde já da igreja. E a missão de família é essa, que a gente... Agora o nosso chamado é esse, né? O chamado do matrimônio é educar nossos filhos na santidade. E a gente precisa, acima de tudo, né, ser santos para que a gente possa ensinar a ele a santidade. E a comunidade nos proporciona, né, ela facilita que esse caminho seja encarado por nós e seja seguido por nós. O que você vai falar aí, Gui? O que você vai falar aí, Gui? Fala, Guilherme. Guilherme, fala Guilherme aí no microfone, fala. Ó, alô, fala alô. Alô. Dá o microfone que ele fica quieto. Pode ir? E aí? Fala, e aí? Bom, então se você se interessou, quer saber mais sobre a nossa comunidade, fique ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, que a gente vai mandando vídeos, vai postando, né, vídeos e te informando sobre futuras novidades, retiro vocacional, entre outros. Fiquem com Deus, Deus te abençoe. Salve Maria!